Vamos trazer agora o primeiro vídeo desse prometido para a gente discutir, tá? Dividido em 4 partes. Pode colocar a primeira parte aí. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. El fallecimiento del Papa León XIV, el fallecimiento del Papa León XIV, el fallecimiento del Papa León XIV. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá al nuevo Papa. O que nós acabamos de assistir é o trecho de um filme mexicano chamado El Habitante. Este filme, que no Brasil ganhou o nome de O Habitante, é um terror mexicano, dirigido por um uruguaio, filmado no ano de 2017 e que estreou no dia 15 de junho de 2018. Se você prestou atenção nisso, você percebeu que eles não estão apenas profetizando a eventual perda de vida do Papa Leão XIV por um colapso cardiopulmonar irreversível, mas eles anteciparam até mesmo o nome do Papa escolhido. Veja, vou repetir, esse filme estreou em junho de 2018. Acontece que o Papa Leão XIV só foi escolhido no dia 7 de maio de 2025, esse ano, e começou o seu papado no dia 8 de maio de 2025. Então, quando eles vêm e trazem essa informação de que o Papa Leão XIV faleceu, isso nos traz a informação de que, de uma certa maneira, o filme O Habitante tinha a predição de que um Papa com o nome de Leão XIV seria eleito. Ora, como eles poderiam antecipar isso, se não através daquelas técnicas que eu mostrei para vocês, que os artistas, esses diretores, escritores de filmes usam, né, para acessar esse mundo espiritual que antecipa certos cenários. Tá aí, né, é a primeira parte, né, desse filme, pra gente ver o quanto que é importante ele fala aí sobre esse filme, 2017, né, foi estreado em 2018, O Habitante, e ao mesmo tempo ali tá meio que profetizando o falecimento desse Papa, né, o Papa Leão XIV. A gente sabe que os filmes, né, aí, como lá um bom tempo atrás, muita coisa que os filmes nos mostravam naquela época, a gente nunca imaginava que ia acontecer hoje. E muitas das vezes, aquilo que os filmes mostravam, colocando aqui a relação à inteligência artificial, nós estamos deparando com isso hoje, né? Na atual, hoje, nesse século, hoje, nós estamos vivenciando que muito tempo os filmes nos mostraram antigamente. E esse filme vem relatando sobre essa, meio que profetizando ali o falecimento do Papa Leão XIV. Olha só pra gente ver com relação a isso, uma coisa muito assim pra gente ver que realmente, né, tudo está se cumprindo e ao mesmo tempo para nós ficarmos atentos, né, seu Eugênio? Veja como tudo está sendo esclarecido agora. Como eu disse que o diabo faz a panela, mas esquece da tampa. Um filme que foi lançado. Depois eu vou mostrar na outra parte aqui, vou mostrar até a bandeira do Peru, lá nesse filme está lançada, a bandeira do Peru, sabe? Até que seria escolhido no país do Peru, que é peruano. Veja essa mensagem, dia 23 de fevereiro do ano 2000, Jesus fala assim: meus filhos, preciso tanto de vocês. Esta colheita é a última, outra não vai haver. Lembre-se disso, talvez alguns podem até me perguntar, aonde está a promessa que depois do ano 2000 viria se cumprir as Escrituras? O que foi que eu falei, meus filhos? Por acaso estão se esquecendo? Enquanto João Paulo II estiver na sua cadeira papal, ficaria como está. Mas logo depois dele irá começar a força maligna. São coisas horríveis
que não gostaria de relatar, porque quero ver vocês sorridentes e não tristes. Para um povo cansado e fraco, não posso pedir mais nada. Só espero de cada um faça como possa para ajudar-me. A uva já está madura, e se não for colhida, posso perder esta última safra. Então veja só, como é que Deus, os planos de Deus. Tudo na paciência, tudo na hora certa. Deus sabe, o inimigo quer, mas o Deus é muito, Deus está escondendo as pessoas, Deus sabe. As pessoas que amavam Ele, que respeitavam Ele. Não aquelas que... Por que as pessoas se afastaram dessa obra? Tinha tanta gente do começo, porque achavam que tinha que acontecer. É a mesma coisa como naquela época, o tempo dos sumos sacerdotes. Por que eles não aceitaram Jesus? É porque Jesus falava que era filho de Deus. Não pode ser, é um pecador. Você vê, os demônios que estavam possessos, quando Jesus chegava perto dos possessos ali, o que os demônios falam? Gritavam, tu és o filho de Deus. Os demônios conheceram. E a igreja não. Por isso que hoje a igreja não aceita o profeta Pedro II. Não aceita esse livro. Porque se esse livro Jesus explica, voltem a me respeitar como a igreja sempre fez. Assim como os santos sempre fizeram. Respeito com Jesus. Né? Dobra o joelho para Jesus. Respeito na casa de Deus. Agora, aqueles que não acham que não precisa de respeito, só assistindo a essas missas ali. Ontem estava assistindo, fui na casa fui visitar um senhor lá que levou a cesta básica, que está com câncer. Zé Gazaniga lá estava assistindo a missa lá do Pai Eterno lá. Na hora da comunhão, todo mundo de pé, comunhão na mão, mulher mal vestida daquele jeito, pegando como se fosse um simples bolacha. Tá assim, não tem mais. Perdeu-se todo o respeito, né? Exatamente, né? E se a igreja aceitasse, né, as mensagens do profeta Pedro II, teria mais gente, teria mais conhecimento, mas infelizmente muitos perseguem, né? Muitos perseguem a palavra de Deus, perseguem aqueles que divulgam essas mensagens, né? Esses dias tinha uma pessoa que estava falando, mas eu não vou acreditar porque não é aprovado pela igreja. E a gente sabe que quando a mensagem Nossa Senhora é aprovada pela igreja, tem que esperar 100 anos para que venha a aprovação. No mundo que nós estamos vivendo hoje, vocês acham que tem mais 100 anos para frente? Claro que não. Então assim, o que eu orientei a pessoa? Peça o Espírito Santo, ajoelha, né? Entrega o Espírito Santo, peça o Espírito Santo para te mostrar a verdade, mostrar, né, se é verdade ou se não é, porque Deus, Ele pede para nós, quer falar comigo, né? Se ajoelha diante de um crucifixo que eu vou dar a resposta. Mas infelizmente muitas pessoas não faz isso, né? E vai achando que não, tem que esperar mais 100 anos e realmente na situação que o mundo está hoje não temos mais 100 anos e nós precisamos cada vez mais divulgar essas mensagens o quanto antes. Vocês viram, né? Eles falando ali, eles já estão anunciando a morte desse Papa, já estavam anunciando, né? Ele nem foi eleito ainda, em 2017 eles já estão anunciando a morte dele. Depois, na continuação do filme, vocês vão ver. Será que vai acontecer como aquele Papa que já teve 30 e 31 dias, né? Que ficou também, será? Pela conta deles, vai ser ceifado, vai ser em abril do ano 2006. Então, vamos fazer estão construindo primeiro um novo templo em Jerusalém. Mas depois vamos ver. Né? Deixa eu ler essa mensagem aqui. Jesus falou no dia 4/6, os operários. Agora, Jesus fala assim para o profeta aqui, agora não é mais como o primeiro tempo, que em silêncio faziam as coisas ocultamente. Neste segundo tempo, a besta desenfreou-se das rédeas e vem atacando todas as portas da minha igreja. Pois bem, os maus servidores deixaram-se que ela entrasse e tomasse conta do meu lugar, que é o centro da igreja. Veja só o que Jesus fala. Entrou dentro. Tudo o que tinha que acontecer, expliquei nas Escrituras, mas disse por último, quando alguém quiser tomar o meu lugar. Jesus deu a citação da Bíblia, conferir 2 Tessalonicenses 2:4. Então a hora chegou, e este tempo é o fim. Não há mais razão para ver o que irá acontecer. Eu sei de tudo e vejo com os meus olhos os dias negros que está passando toda esta geração. Só os filhos da luz é que veio enxergando
a sujeira que rodeia este planeta. Já foi o tempo em que era tudo lindo, a floresta, o mar, o ar, enfim, toda a natureza como criei. Mas o maligno, o mais terrível, entrou no meio e vem roubando os meus servidores, que agora já não são mais. É um pouco que resta para mim. Alguns ainda têm um pouco de dúvida que isto seja o fim. E se eu não der um basta, até esses poucos que me honram poderão decidir se entrar junto com os maus servidores. Sei que é loucura para cada um desses se entregar a um que é meu maior adversário, mas tenho que conformar, pois o tempo que dei é o suficiente. Conforme, pois, nada mais me resta, a não ser lutar pelo que é meu. Por isso estou enviando este meu mensageiro com estas mensagens, para que todos fiquem prevenidos. Firme-se em seus afazeres para comigo, que a recompensa já está a caminho. Então Deus está contando, Deus está escolhendo as pessoas de boa fé, pessoas que rezam, que têm Deus no coração. Agora, as pessoas que não rezam, acham que tudo, que nem essa entrevista que o cara fez ali, não acredita mais em Jesus. Essas pessoas que acham que pode pegar Jesus na mão, pode colocar qualquer coisa, colocar o sacaralho lá no canto, tudo para eles, não ligo para nada, não ligo para... Agora, o temente a Deus sabe respeitar as coisas sagradas. Esses vão herdar um novo reino. Porque a gente está pensando, quando Lúcifer foi expulso do céu, milhares de demônios que já estavam no céu já foram expulsos, que já estavam no céu. Agora imagine nós pecadores. Se é Jesus que está falando pelo profeta e você não deu atenção, ou você mandou rasgar esse livro, mandou queimar, ou você xinga o profeta, ou xinga a família Conceição, você não está xingando a família Conceição nem o profeta, você está xingando Deus. Porque que foi Deus, que o profeta não ia saber o que está acontecendo, o profeta não ia saber isso que está acontecendo no Vaticano. E se o profeta fosse um falso profeta, ele não ia anunciar que o fim dos tempos está chegando, ele ia inventar outras coisas para você preparar, pode bagunçar à vontade, podem dançar, aí ele ia para ganhar dinheiro. Né, Rony? Verdade. Cada mensagem que a gente lê, Jesus, Nossa Senhora, vem sempre nos preparando, né, nos orientando sobre a chegada do anticristo, né? E tem uma mensagem que ela fala que os escolhidos de Deus, que o demônio não vai conseguir enganar essas pessoas, que não vai conseguir marcar essas pessoas, que já tem um selo de Deus, será invisível diante dos olhos de Satanás. Então, assim, esse acordo de paz que a gente está vendo que está se propagando aí, nesse cavalo branco, o acordo de paz ele tem que acontecer. Que a própria palavra de Deus fala, quando eles decretaram paz, tudo vai mudar, né? Pode vir a grande tribulação, pode vir muita coisa. Mas o mais importante que nós devemos colocar no nosso coração é continuar firme com as mensagens, rezando o rosário, vigiando sempre, e começar a desapegar das coisas, não ficar muito apegado, excessivo às coisas, porque a marca da besta, ela vai vir, e aqueles que tiverem, né, apegados em muita coisa, vai ter essa certa dificuldade para querer, né, aceitar a marca da besta, mas nós precisamos cada vez mais, né, refletir naquela parte de Apocalipse que Deus fala, aquele que aceitar a marca da besta beberá-se o cálice da ira de Deus. Aqueles que não aceitarem passará por uma grande perseguição, mas serão salvos. Então, assim, esse acordo de paz, eles estão preparando esse caminho para trazer o anticristo. Tem que acontecer esse acordo de paz. A guerra também tem que acontecer. Só que nós estamos vendo que os espíritos do anticristo, né, estão espalhados por todas as partes. E eles querem colocar na mente das pessoas que não precisa se preocupar, né, vai ser paz e que todo mundo, né, é muita coisa que eles falam. E muitas pessoas estão caindo nas lábias dos discípulos do anticristo, dizendo que não, que ele vai ser uma pessoa boa, que todo mundo vai trabalhar, que não sei o quê. Mas os filhos da luz, aqueles que são escolhidos por Deus, realmente estão enxergando o que ele quer fazer. É a perseguição que nós vamos enfrentar. Mas aqueles que permanecerem firmes e fortes na fé serão vencidos.